Olá, este é o programa Organização e Método. Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal. Estávamos esperando por você para conversar sobre as demandas da nossa casa, para vencermos juntos em família os desafios deste tempo com base bíblica e científica. E qual o tema que estamos tratando? Você já sabe, a leitura bíblica em família. O que vamos trazer de novo neste episódio? Vamos falar do modo como a Bíblia orienta a nossa visão de mundo, porque dentre tantas concepções, tantas crenças, como a família contribui para consolidar uma visão de mundo com base bíblica com os filhos? Quais são os assuntos que atravessam as conversas com os filhos de diferentes idades e como temos assumido a Bíblia como uma forma de vida? É o que vamos conversar e já chamo a professora Késia. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. É uma alegria estarmos juntas mais uma vez. Neste episódio, nós vamos tratar mais um momento dessa demanda que é tão importante para a nossa casa, para o nosso dia a dia com os nossos filhos, que é ensinar uma visão de mundo com base bíblica. Que a Bíblia não fala sobre uma religião, mas sobre um projeto, um modo de compreender o mundo pelo seu Criador. E eu já estou animada para a nossa conversa de hoje. E será que quem nos acompanha já está curioso para saber, Késia, quem são os nossos convidados especiais? Quem são? Todo episódio nós trazemos novas irmãs que contribuem com esse tema tão precioso para as nossas famílias. É verdade. Nós temos aqui 3 lindezas, são irmãs queridas das nossas igrejas de Vila Velha. A paz do Senhor, Pai menina, Senhor, Elise, Pai do Senhor, Jurama, Pai do Senhor, Liliane, Pai do Senhor, sejam Késia. bem-vindas. Bom ter vocês aqui conosco. Obrigada. Nós, como sempre, vamos iniciar falando um pouquinho de vocês, das suas famílias, dos pastores, das igrejas, dos trabalhos que vocês realizam. Podemos seguir essa sequência bonita que está aqui. Sim. Começamos com a Elise. Sou a paz do Senhor, eu me chamo Elise, eu sou da igreja de Praia da Costa 4, do pastor Diniz. E sou casada, tenho 2 filhas pequenas, uma com 12 anos, outra com 9. E atualmente eu sou professora dos bebês, de 0 a 3. É um trabalho desafiador, mas é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Bênção. E você, Jurama? Eu me chamo Jurama, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, uma bênção para nós esse programa, né? Tem acrescentado muito, né, as famílias e é uma bênção realmente. E eu sou casada também, tenho 2 filhos gêmeos, né, a Sara e o Jonathan de 14 anos, também estou lá na igreja de Praia da Costa 4 e como professora de adolescentes na igreja. Que bom, muito bom conhecer um pouquinho. Elise e Jurama são cunhadas, né? Sim. Então, todo mundo aqui, elas não revelam, mas a gente revela algumas coisas. Sim. Liliane, você, querida? Então, a paz do Senhor, estou muito feliz de poder participar aqui, contribuindo nesse programa tão especial para nós, mães. Me chamo Liliane Miranda, eu sou casada há 17 anos com Marco Antônio. Somos pais de gêmeos, Rebeca e o Marquinho, para não confundir, é Marco Antônio também, fica Marquinho. E eu sou recém-chegada de Gramado, Rio Grande do Sul. Que delícia, né? E estou congregando ali com as irmãs queridas, né, em Praia da Costa 4, ali fui acolhida por essa igreja maravilhosa ali com o pastor Diniz. E lá em Gramado eu estava no ministério do pastor Ricardo. Ali eu estava coordenadora das senhoras e também na sala dos adolescentes, dando aula ali para os adolescentes. Amém, meninas, uma alegria recebê-las, participar conosco deste episódio que fala de um tema que é tão importante para nós, a obra como forma de vida, visão de mundo com base bíblica, não é, Fernanda? Isso mesmo, Késia. Meninas, ter esta visão de mundo, a palavra do Senhor que orienta os nossos modos de ser, os nossos modos de educar os nossos filhos. É uma grande experiência com as nossas famílias, né? Porque isso até se relaciona no modo como que eles vão tratar as pessoas, no modo como eles vão entender as coisas que estão no mundo. E nós compreendemos que nós somos influenciados por aquilo que nós aprendemos. E nós temos a palavra de Deus como essa nossa segurança, nós como mães, os pais que nos assistem, a palavra do Senhor que alicerça a nossa criação.
Então a Bíblia ela não é um livro cheio de histórias, né? Mas a Bíblia, vocês vão falar um pouquinho sobre isso, né? Ela tem ensinos preciosos para a educação dos nossos filhos. Nesse tempo de tantas incertezas, nós temos um conselho seguro, que é o conselho da palavra do Senhor, e nós ficamos com o conselho de Salomão, que está registrado lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Filhos que são guardados, são fortalecidos na palavra do Senhor, eles vencem o mundo. É verdade. O mundo mudou, mas Deus não muda, nem as orientações que o Senhor tem para os nossos filhos. Não é verdade, meninas? Então, uma visão de mundo com base bíblica vai fortalecer com muita segurança a nossa família, os nossos filhos, o modo como a gente conversa com eles, né? O modo como nós também orientamos, independentemente de onde estiverem, se o coração estiver firmado na palavra, é do coração que procedem as fontes da vida, Isso aí. é isso que influencia os pensamentos e as ações. Então nós cremos que esse é o melhor investimento que nós podemos fazer para essa nossa herança tão preciosa, na verdade, que são os nossos filhos. Então agora vamos conversar com vocês um pouquinho, nós queremos ouvi-las nesse tempo de tantas notícias, tantas incertezas. Qual caminho, Elise, que caminho nós devemos seguir? Que caminho é o mais seguro para nós? O caminho de conhecer a palavra, né? Então nós não temos essa desculpa, porque a resposta está na palavra. Então a gente não pode alegar a nossa inocência quando nós temos a palavra nas mãos. Então foi o que eu quis para as minhas filhas, que elas conhecessem a palavra. E não se desculpar, não ter essa desculpa, né? Então conhecer a palavra. Né? A minha mãe, ela me ensinou a palavra, né? E agora eu quero ensinar a palavra às minhas filhas, para que elas tenham esse alimento no mundo, né? Na vida, para ter o caminho. A palavra é a luz, é que ilumina o nosso caminho. Então a gente tem que ter a palavra, tem que conhecer a palavra. Verdade. A orientação que você teve da sua mãe também impactou na orientação que você traz para suas filhas, na orientação dos seus pais. Isso também tem impacto no modo como você hoje orienta suas filhas a partir dessa visão bíblica de mundo? Com certeza nós todos somos o reflexo da nossa educação, né? A educação que a gente dá aos nossos filhos geralmente é o reflexo do que a gente recebeu, né? Então eu tive uma mãe muito fiel e que amava a palavra, ama muito a palavra e nos ensinou a palavra. Nós tínhamos um momento de leitura da palavra, um momento de ler aquele capítulo, lemos o Novo Testamento juntos, lia um capítulo ou uma história e tínhamos depois ela fazia um momento de reflexão, né, do texto. E é isso que eu aprendi, é assim que eu faço com as minhas filhas. Nós temos um momento de leitura diário, à noite, na hora de dormir. Eu vou com elas para o quarto e eu abro a Bíblia e eu leio. Às vezes elas dormem antes, mas eu leio o capítulo, no dia seguinte elas perguntam, aonde você parou? E assim a gente vai lendo vai lendo a Bíblia e elas estão tendo maturidade já para lembrar, né, de algumas histórias, já estão se lembrando. Na igreja, às vezes, comenta, olha aquele texto que a gente já leu. Então, eu estou vendo que está gerando frutos. Elise, conta o segredo para nós. Quando sua mãe lia a palavra com você, estavam todos animados para a leitura da palavra? Todo mundo sentava com muita alegria? Como era? Não, todo mundo queria ver o desenho animado, queria ficar vendo televisão na sala, queria conversar com alguém, com os amigos no telefone. E isso mudou hoje? Não eu mudou. Acho que é um desafio de todos os tempos. Minha mãe foi muito firme, ela foi muito firme no momento e ela falava com seriedade. Ela nunca deixou, ela falou, você prefere isso? Quem vai te socorrer? Né? É o Senhor que vai te socorrer ou é o desenho animado que vai te socorrer na hora da luta? Né? Então nós tivemos palavra muito boa, nós passamos por uma luta grande em casa e ela dizia, quem é que vai nos dar o suporte, a vitória? Quem vai? É o Senhor ou é ficar aí deitado? Então a gente ia.
Tem que agir, né? Então, Elise traz uma dica importante para todos que estão nos acompanhando, que ela aprendeu com sua mãe, né, Elise? Nós mães, pais, precisamos ter o quê? Firmeza, porque as crianças, os adolescentes, é muito comum, até os jovens, né, que são os adultos. Até os adultos. Eles podem querer fazer outras coisas, mas ter na rotina, né, Elise, aquele horário e ter a segurança para ensinar os filhos foi primordial na sua vida. E os pais devem entender que isso não gera revolta. A mãe ser firme na leitura da palavra e conduzir a igreja, não é isso que gera revolta. Porque a leitura da palavra liberta. Gera segurança, Ela né? gera segurança e existe a operação do Espírito Santo no momento da leitura da palavra. Então a criança pode até estar revoltada ali, meio cansada, não quero ver o telefone. Mas no momento que é lido a palavra do Senhor, existe uma operação de Deus ali. Na palavra não existe confusão. Na verdade, toda vez que nós estamos expostos à palavra, o nosso semblante muda, o nosso coração muda, o nosso pensamento muda, é uma bênção para nós, né? Assim. Mas Elise falou de uma coisa importante, de um investimento de tempo, né? Que a família teve com ela, a mãe, que ela tem com as filhas. Mas nós sabemos que o nosso tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos nos dias de hoje, não é verdade, meninas? Jurama, você acha que esse é um dos desafios deste tempo? Em cada época, ensinar a palavra como forma de vida tem sido um dos desafios das famílias sobre ensinar os seus filhos com acompanhamento bíblico. Conta para nós. Sem dúvida é um desafio, né? A Elise contou um pouco de como ela foi evangelizada, né? Porque a gente, apesar de estar cercado de evangélicos, os pais, né? A família, mas a criança ela precisa ser evangelizada. Então, a minha mãe começou a me evangelizar com 1 ano de idade. Então, com 1 ano, ela me botou no colo e me contou a primeira história da Bíblia. E ela me contou que ela começou pelo nascimento de Jesus. E aí ela foi falar, olha, Maria era uma moça muito boazinha. E ela recebeu a visita de um anjo. E aí o anjo falou para ela assim, salve a agraciada. Aí quando ela falou isso, eu agarrei no pescoço dela. Aí ela falou, não, o anjo era bonzinho. Era então, uma palavra assim, muito difícil, era. Né? Então, a gente às vezes subestima a criança, né? Falar, ela tem 1 ano, ela não tá entendendo o que eu vou falar. E eu tava entendendo tudo, né? E daí, então eu falo que a minha mãe me evangelizou, né? E também o testemunho do meu pai, né? O Manaim foi minha segunda casa, então eu pude aproveitar muito as aulas do Manaim, sempre lá. E ele em casa também, né? O testemunho dele. Mas uma coisa que foi muito importante também era diariamente eu ia ao quarto deles, orava ajoelhada na cama deles, todas as noites. Aí lógico que tinha um outro dia que eu estava mais cansada e deitava, e ele ou a minha mãe iam no meu quarto, ou às vezes os dois, orar comigo. E liam a palavra. E a gente lia a palavra junto. E isso é uma coisa muito importante, porque você acaba praticando, né, com o seu filho ali o dia a dia. E naquele momento ali você ora pelas necessidades da criança, o que ela precisa. Às vezes ela está angustiada. E se você não tem aquele tempo de oração, aquele tempo de meditação na palavra, ela vai dormir angustiada. São os pais que conhecem os filhos no olhar, né? E às vezes você tem algum motivo para a gente orar agora? E abrir a palavra e ler junto. Olha, o Senhor está falando que vai dar vitória nessa situação. E tudo isso é muito bom, porque a criança, às vezes, ela sofre com alguma insegurança e ela não tem, às vezes, coragem de falar. Mas naquele momento da oração, ela chora, ela se quebranta e os pais podem ver qual é a necessidade dela também. Algumas crianças são mais tímidas, né? Então, aquele texto que fala, né, em Deuteronômio 6, 7, né? E andando no caminho, e assentando, levantando, todo o tempo você vai inculcar nos filhos. A palavra original fala inculcarás. Então, as coisas elas não acontecem por acaso, né? Mas existe um trabalho ativo, proativo dos pais ali, o tempo todo, inculcando, incessante, sabe? E hoje eu vejo nos dias mais, né? A gente tem uns dias muito mais corridos, né?
sim, tem muita o detalhe também, né? de chamar para contar a história. Minha mãe, ela teve uma facilidade, porque na minha casa não tinha televisão. Então, tentei fazer isso, durou uma semana na minha casa. É importante. Então, as histórias da Bíblia que ela me contava, que ela me contou até eu aprender a ler, e até um pouquinho mais depois eu ficava, mãe, conta aí. Ela, mas você já sabe ler, por que você não vai ler? Mas era maravilhoso ter alguém para contar, Só que como né? ela não tinha concorrência, entendeu, Elise? Então, facilitei para ela, sabe? Ela que foi esperta. Não, gente, uma semana na minha casa eu falei, eu vou brincar com os meus filhos, eu vou contar histórias. Durou uma semana, eu falei, providencia, por favor, a TV, porque já esgotou todos os meus recursos. Sua mãe foi muito guerreira. E aí, mas hoje em dia, como é que funciona, né? O que eu tento fazer muito é inserir a palavra no dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo, não estou falando do exemplo pessoal, estou falando de um exemplo que é abrangente para todos, né? Uma conversa, por exemplo, a criança está evangelizando e não está vendo os amigos aceitarem a palavra, alguma coisa assim, pode haver alguma frustração. Então, você pode pegar, por exemplo, a parábola do semeador e mostrar, olha, você vai jogar em espinheiro, você vai jogar em meio de pedregais, você vai jogar à beira do caminho, mas uma hora você vai jogar numa terra boa. Você não pode ficar escolhendo, entendeu? Então, você contextualizar sempre que puder. Isso traz uma paz, né? Sim, uma paz. E a outra coisa, eu acho que a gente tem que ser muito proativo em tentar antes que as coisas aconteçam. Então, ir na palavra, você já tem, às vezes, um filho já maiorzinho, adolescente, que vai para a escola e vai se deparar com N situações, né? Então você já vai na palavra e mostra o que a palavra fala sobre tal comportamento, o que a palavra fala sobre as más companhias, o que a palavra fala sobre uso de substâncias químicas, né? Que a palavra tem tudo, ela tem tudo ali. Então antes é melhor a prevenção, você já trabalha, porque quando ele se deparar com aquilo, tá muito posicionado, ele já né? vai ter a palavra, a palavra vai dar aquele suporte para ele, né? E muitas vezes, assim, eu tento também buscar validar a palavra, né? Então, por exemplo, eu estudo um pouco de arqueologia, eu vou em busca de mostrar outros conhecimentos, que aquilo ali é verdadeiro. Porque eles questionam, sim, você está me ensinando a palavra, mas ela é verdade? Porque eles vão chegar, né, no ensino médio, no tal, e eles vão ouvir que não é verdade, que aquilo ali está obsoleto, que isso já foi para o passado, e N coisas sobre a Bíblia, né? Então, se você começar a mostrar, olha, nós cremos pela fé, pelas experiências que nós temos, mas também pela ciência. Então, se você conseguir fazer isso, é uma coisa a mais, né? E assim, em relação à proatividade, que eu sempre penso muito, que às vezes a gente se acomoda com o ensino bíblico apenas na igreja. Então, é maravilhoso, não, é imprescindível, você não pode abrir mão disso. Mas não é somente aquilo ali, né? Então, porque às vezes eu vejo... A função não é só da igreja, não é? Então, a gente tem na palavra, por exemplo, a história de Moisés. O que Joquebede podia ter feito? Ela podia ter pensado assim, meu filho é um menino especial, ele vai ser guardado por Deus, e eu vou orar e nada vai acontecer com ele. Mas ela foi proativa, ela não ficou só ali esperando, né? Ela se antecipou, ela planejou as coisas e ela teve ajuda, então, né, de Mas Miriam, trabalhou, né? Ela trabalhou. Então, às vezes, a mãe, ela precisa de ajuda também, sabe? Vai até uma professora, não sinta vergonha de buscar ajuda, as professoras têm muito prazer em ajudar, né? Olha, eu tô com uma dificuldade com meu filho nesse sentido, não só orar por mim, mas me ajuda, o que eu posso fazer? Ou irmãs mais velhas, que já criaram os filhos, que já têm filhos estruturados na igreja, tudo, procurem ajuda, vão até essas irmãs, como você fez, como você lidou com essa situação. Às vezes você não quer abrir a situação para muitas pessoas, mas irmãs mais maduras. Então, a gente vê até o Senhor Jesus, né, os pais dele, havia um decreto de matar os meninos, né,
de 2 anos para baixo. Herodes tinha feito esse decreto. Uma sentença, né? Uma sentença, e os pais não ficaram esperando, olha, o Senhor vai, né, Deus vai nos livrar. Não, eles fugiram para o Egito. Eles agiram, eles foram proativos. Então a gente precisa de ter uma proatividade com relação aos nossos filhos. E a última coisa que eu acho que é muito válida também é a gente fazer desafios com as crianças. Então, você está no carro, você está no dia a dia, na correria, lembrou de alguma coisa? Quem foi o rei que fez tal coisa? Como é que foi? Como é que foi esse, né, o nome? Então, assim, essas coisas assim, porque desperta a curiosidade, ativa a memória deles, e eu acho que as crianças gostam também disso. É verdade. Dos desafios, gostam das conversas, gostam da leitura da palavra. Nem sempre eles vêm com essa facilidade, mas isso é importante. Acho que Liliane, Elise e Jurama falam de uma coisa que a gente costuma dizer com muita frequência, que é sobre a mediação qualificada da família, né? Então, são os pais que conhecem os filhos, conhecem aquilo que eles podem trazer, que vai funcionar, porque as crianças são diferentes entre si. O que funciona para um, não funciona para outro. Então, nós com muita sensibilidade, com muita sabedoria no Senhor, que a gente vai buscando também ampliar o modo de intervir na nossa casa. E uma das coisas que no Manaim nós somos sempre convocados a conversar, né, Fernanda? É a respeito do colégio Eduardo Dodge, porque é uma referência da nossa igreja a respeito de um ensino complementar à educação familiar e da igreja com uma referência bíblica. Então, acho que é uma das coisas que marcaram a nossa geração, né? Que a nossa igreja hoje também tem uma escola, e isso também tem movido muitas famílias quanto ao desejo de conhecer um pouco mais esse trabalho, né? E aí a gente queria ouvir um pouco de Liliane, quais são os investimentos que você faz a respeito da educação bíblica, de uma visão de mundo com base bíblica para os seus filhos, e a respeito desse investimento que você fez também de vir de Gramado para conhecer um pouco mais da escola. Sim, muito bem. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência, né, aquilo que me motivou a tomar essa decisão, né, de trazer as crianças para cá. Então, eu tive o privilégio de nascer em Garanhuns, né, eu sou pernambucana, né, e ali tinha o Colégio Evangélico 15 de Novembro. Esse colégio, ele foi fundado por missionários, né? Até o pastor de Deuti já citou William Butler, que teve um mártir, né? Que para salvar a vida desse missionário, né? Se colocou ali o Nevilela. Então, o William Butler e sua esposa fundaram esse colégio ali na minha cidade natal com o intuito de trazer uma educação e evangelização para aquele povo ali, para as crianças. E eu sou de um lar. Vejam bem que coisa interessante, os meus pais não eram evangélicos, mas eles optaram por me colocar ali no colégio evangélico, naquela cidade, desde a minha primeira infância, Késia. Então, Fernanda, eu passei nesse colégio da primeira infância até a minha juventude. Eu só saí desse colégio para a faculdade. Que glorioso, né? Seus pais não eram evangélicos, mas tinham os valores cristãos, né? Isso. Sabiam aonde encontrar na sua educação secular. Jurama falou um pouquinho, né? Eles vão para as escolas e aí veio tantos ensinos e seus pais já fizeram essa escolha, né? Escolha, né? Então eu tive aí essa sorte. E ali, naquele colégio, eu tive as minhas primeiras experiências com o Senhor. Né? Ali naquele colégio eu participei dos primeiros cultos da minha vida. Ali naquele colégio eu decorei. A gente conversava antes um pouco sobre decorar alguns textos bíblicos. Eu decorei alguns textos, vários, Salmo 23, Salmo 8, Romanos 12, de 9 a 21. Eram aqueles textos mais clássicos. E vejam bem, meninas, vou adotar também esse termo. Isso, meninas, ótimo. Meninas é ótimo, né? Eu evangelizei meu pai com os textos bíblicos decorados no colégio. Né? Então, eu me casei, tive gêmeos, nós tivemos ali, o privilégio também, né, da Igreja de Gramado, nascer ali na nossa casa.
as minhas crianças experimentaram isso, mas ocorre que em Gramado não tem uma escola confessional, muito menos da nossa igreja, né? Que só tem aqui em Vila Velha. Então veio toda aquela lembrança, né, à nossa mente. Com meu esposo não foi diferente. Ele também foi educado num colégio confessional e teve suas experiências lá. Então nós nos vimos assim, quase que na obrigação de fazer algo por eles, porque nós todas somos mães aqui, sabemos que as crianças, os adolescentes, né, eles passam uma boa parte do tempo na escola, né? Se não a maior parte do tempo. Agora tem um regime integral, né, muito interessante também. E que segurança nós temos na escola que eles estão frequentando, né? A companhia, o que é que os professores estão ali lecionando, o que é que são essas diretrizes, né, de educação, o que é que a gente faz, né? Eu lembro de um dos episódios de Organização e Método, ainda no modelo antigo, né, que a Fernanda dizia, você não pode criar numa bolha. Você leva a criança para a escola e você vai orar por ela, você vai vigiar e ali você vai trazer esse suporte espiritual também em oração. Mas que tal ter os nossos filhos em um colégio confessional e o único colégio que vai trazer esse alicerce ali da doutrina que nós vivemos na igreja para a qual o Senhor nos chamou para servi-lo? Está alinhado, né, com a igreja. Então, o Senhor concedeu para nós essa chance, esse privilégio, e nos direcionou para cá, né? Nós não estamos à deriva, né? Então, seguindo aí a direção do Senhor, colocamos as crianças no centro educacional Eduardo Dodge, né? Para que elas tivessem esse suporte, né? De educação aí. Eles estão hoje, os meus filhos estão na sua segunda infância, né? 8 anos já é segunda, né, Fernanda? Mas estão ali amando o colégio, já trazendo para casa experiências, e eu fico rememorando as minhas experiências também, né? Hinos que eu aprendi na escola, mesmo sendo de um lar que não era, os hinos que eu aprendi foi o colégio que me ensinou, não foi, né? A minha mãe não me contou as histórias bíblicas, o colégio me contou, né? As professoras nas aulas, no culto. Então, experiências diferentes, né? Então, assim, posso citar um texto aqui que é a nossa responsabilidade, né? Que a base, encerrando aqui a minha fala. E o menino crescia, é sobre Jesus, né? Então, Lucas 2, 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É isso que nós queremos para os nossos filhos, né? Então, a escola vai nos ajudar. Nós costumamos dizer que, independente da experiência pregressa que nós tivemos, os nossos filhos precisam desejar conhecer a palavra do Senhor e seguir. O lar tem muita consistência, o lar tem pouca consistência, porque não são só os nossos filhos, são os demais que estão no convívio com eles e também no nosso convívio, às vezes na igreja com o lar dividido. Na minha igreja, por exemplo, nós estamos acompanhando crianças de um projeto de um abrigo, e elas ali são evangelizadas, elas conhecem a palavra, isso é maravilhoso. Eu conheço pessoas adultas que foram criadas também no abrigo e a família que elas têm são as crianças que cresceram com elas, né? E elas têm uma forte referência da Bíblia com seus valores, né? Que, como as irmãs aqui colocaram, nos dá uma segurança diferenciada, porque a palavra do Senhor é que nos alimenta, nos sustenta, né? O alimento nos nutre, mas a palavra do Senhor nos sustenta, né? E aí, falando... A Liliane traz uma experiência importante para nós, para quem nos acompanha, de compartilhar, que é, mesmo não vindo do lar cristão, teve essa preocupação. E você e seu esposo continuaram com essa preocupação e tiveram a oportunidade de trazer para a escola, né, Eduardo Dodge, que é um presente do Senhor para nós, da igreja, né? As crianças estão ali, então aquilo que a gente comentava no episódio anterior, de nós pais termos que orientar, as crianças estando nesse ambiente da escola confessional, elas já também recebem uma orientação segura ali dentro, né? Nós temos as aulinhas
para as classes, na escola do Eduardo Dodge, com as nossas professoras voluntárias da EBD que vão lá e que estão preocupadas não só com as crianças da nossa igreja, mas assim como a Liliane, estão preocupadas com todas as crianças. Então, um presente do Senhor. Acredito que vocês estão muito realizados, né, Liliane, em trazer as crianças para cá. Sim. E da fala de Jurama, eu acho que é importante a gente enfatizar para você que nos acompanha que nasceu no lar evangélico, que foi diferente da experiência de Liliane, mas não é porque nasceu que vai ficar toda a vida, né? Nós pais podemos ficar ali sentados olhando as crianças crescerem. Jurama falou assim, nós temos que evangelizar as crianças, não foi? E é esse o nosso trabalho, mesmo no lar, né? Os nossos filhos nascem no lar evangélico, mas nós temos que evangelizar, temos que falar da palavra. E antes de acontecer as questões, as preocupações que eles trazem, nós sermos proativos, seguros na palavra do Senhor. Né? As meninas trouxeram textos maravilhosos, grandiosos para nós, que falam de como que com essa firmeza os nossos filhos não têm dúvida. Né? Quando eles encontram nas outras escolas, eles têm uma resposta, eles têm uma palavra segura para dar àqueles que não são, né, evangélicos, que não conhecem a palavra do Senhor. Uma bênção. É bom dizer que a nossa escola, Eduardo Dodge, também recebe crianças e adolescentes e jovens que não são da nossa igreja, né? Como Fernanda colocou, existe uma preocupação com uma formação, assim como Liliane traz, né? Sim. De famílias que não estão recebendo esse ensino, mas que têm a preocupação de ver nos filhos o impacto da palavra na segurança, na parte acadêmica e no comportamento, na formação do caráter. Né? Então, acho que o ensino que nós estamos falando com essa consistência, né, Elise falava, né, de como a mãe também influenciou o modo como ela ensina hoje as filhas. Então, acho que aquilo que a gente aprende na primeira infância tem uma força muito grande, não só na nossa memória, mas na constituição do nosso ser, das experiências que nos constituem. Né? Na verdade, ela deu um testemunho de vida. E através do testemunho de vida, o que ela falava tinha um peso positivo para nós. Então, eu olhava para ela, sabia que ela era uma serva do Senhor, então o que ela me dizia tinha muito valor, era verdadeiro. Não é, então, com isso, a leitura da palavra, o ensino, teve validade, né? Ela era através do testemunho de vida, o ensino da palavra era verdadeiro, eu sabia que aquilo era verdadeiro. Então, eu quero também ensinar para minhas crianças, para as minhas filhas a palavra, dando o meu testemunho. Isso é bacana porque muitas crianças entendem que a Bíblia é mais um livro de histórias, especialmente quando as Bíblias são ilustradas, fica confundindo um pouco com uma literatura comum. E é tão importante, né, Jurama fala assim, olha, eu trago dados da arqueologia para mostrar que a ciência tem comprovado aquilo que está na Bíblia como algo científico, ou seja, essa é a história do nosso povo. Ela realmente está acontecendo. Uma das coisas que para mim foi importante foi quando eu construí uma linha do tempo. E quando eu faço isso na EBD, tem criança que fala assim, agora ficou tudo entendido, agora ficou tudo no lugar. Então, porque eu acho que tem essa ideia de uma sequência, né, que nos coloca neste tempo. Isso também é, acho que é importante, né, para nós, né, Fernanda? Sim. A respeito deste tema da visão de mundo com base bíblica, nós já temos trabalhado um pouco já há algum tempo. Nós trouxemos, inclusive, esse tema em um dos capítulos do primeiro livro que nós publicamos no ano passado, e um deles tem um quadro, na página 27, que fala de 5 perguntas bíblicas que fazem um diálogo com isso que Jurama falou. Como que a gente prepara os filhos para que quando eles estejam expostos a tantas outras referências como eles estão, porque não é só a TV, não é? São tantas outras referências na internet, em todos os lugares onde eles têm acesso, para que eles se preparem e estejam posicionados em relação a essas perguntas. As perguntas são: Deus existe? Será que os nossos filhos vão saber responder?
a respeito disso. Já fui questionada Então, sobre isso. Nós temos aqui, né, neste quadro, essa resposta. A nossa formação, ela crê na existência de um Deus. Um único Deus. É monoteísta, né? Então, é um Deus. A outra pergunta, qual a origem da vida? Este é um dos debates que mais está presente na escola. São muitas as vertentes. E o nosso livro, a gente fala sobre isso, né? Que existe para cada pergunta, uma verdade bíblica e muitas respostas de todas as outras concepções de mundo que existem. Então, qual a origem da vida? Nós cremos que existe um Criador, né? Então, para todas as respostas, para todas as perguntas, a resposta é a mesma, é Deus. A outra pergunta é, qual o nosso propósito? Então, o nosso propósito é ter o Senhor como centro da nossa vida. Então, o nosso propósito é nos relacionar com o Senhor e adorar ao Senhor. A outra pergunta é, quem nós somos? Nós somos um povo. Tem muitas pessoas que, mesmo adultas, não têm respostas para questões como essa. E a outra, por fim, a quinta pergunta é, para onde vamos? Então, nós sabemos para onde vamos, né? Essa pergunta existencial, para nós tem resposta. Então, para todas as perguntas, a resposta é a mesma, é o Senhor, é um Deus, um Salvador, o Criador, o que nos salvou e para onde nós também estaremos juntos, né? O centro da nossa adoração. Né, Fernanda? Meninas, no episódio anterior, a Denise, que é pedagoga do Instituto Dodge, Liliane, ela esteve conosco aqui e a Rosane. E aí elas falaram assim, muitas pessoas falam que não tem uma receita para educar os filhos, não tem um manual, mas nós temos sim um manual. Vamos ver se vocês concordam. Elas disseram, a Bíblia é o nosso manual. É isso mesmo? É isso mesmo, sim. As meninas estão certas? Tem resposta para tudo que precisamos Tem lá? resposta para tudo. Quando nós temos a Bíblia, nós temos essa direção segura, né? A Kézia fala dessas questões que nós fizemos para mostrar para as crianças e para os adolescentes, para eles não terem dúvida. Todas essas respostas é Deus. Então, quando eles chegam nas escolas, que estão em outras, que não têm essa oportunidade gloriosa que a Liliane está tendo com as crianças, elas têm firmeza na resposta. E para cada uma delas nós trouxemos um texto bíblico, né? Assim como a Liliane e as meninas leram, né? Para fortalecê-los, para ensiná-los na palavra do Senhor. E nós vamos falando assim que a nossa casa também é um lugar de trabalho. Será que é verdade? Muito trabalho. É muito trabalho. A Elise estava ali falando, Kézia, eu fiquei pensando, porque ela falou assim, o testemunho de vida da mãe dela. Então, o exemplo da mãe dela foi que hoje a gente tem Elise com essa estrutura formada e tão fortalecida na rocha, que é o Senhor Jesus, né, Elise? Sim. Então, quando a gente chega em casa, nós vamos só descansar, meninas? Não temos tempo para isso, né? Os filhos são nossa herança. A gente tem a herança trabalho, do né? Senhor, né? Mas foi nos dado, foi nos confiado e a gente tem um serviço a fazer, né? Na criação, lapidação e preparação das crianças. Uma coisa que eu acho também muito importante é os pais ou a mãe, quem for, né? Servo às vezes é a avó que, né, cuida, Acompanha, né? acompanha, que é uma serva, é falar, eu oro por você. Porque isso tem uma importância muito grande, porque a criança, às vezes ela não sabe, ela não tem obrigação de saber disso. Amada, né? E às vezes, né, a gente ora, olha, eu orei por você hoje pela madrugada, olha, eu fiz um jejum pela sua vida hoje. E a criança, ela se sente amada, né? Então é importante a gente falar para eles, não guardar só pra gente. Né? O compromisso que nós temos, né, com eles, com a vida espiritual de cada um, não é verdade? Além da leitura, o ensino da oração, né? A oração que nos aproxima do Senhor. E isso tranquiliza as crianças e adolescentes, até os jovens, né? Juramos, quando eles estão passando... Você falando, eu fiquei lembrando quando eles vão fazer uma prova na escola, ou vão viver uma situação nova, e a gente vai para o trabalho, não pode estar lá com eles, mas a gente fala assim, ó, eu e seu pai estaremos orando por você. Naquele horário nós vamos orar. Então eles vão confiados no Senhor. Fortes, né? isso aí.
E interessante que desde o ventre, né, esse trabalho da mãe. Outro dia estávamos conversando sobre o tecer da túnica ali, né, de Ana. Então, eu lembro quando eu tive a notícia que estava grávida de gêmeos, e no mês de janeiro, quando entrou o mês de janeiro, eu vi algum ensino ali da irmã Sara sugerindo que iniciássemos o mês de janeiro lendo o livro de Provérbios. E eles estavam aqui, né? E eu vou fazer isso também. E aí eu li o livro de Provérbios para eles, ali no ventre ainda, e eles escutaram, né? O livro de Provérbios. Isso aí. Desde a gestação. Que são os 31 dias, né, de janeiro, aí um capítulo por dia. Ele me edificou muito, né? E eu acredito que edificou mesmo ali eles em formação, né? O pastor Josias gosta de dizer que ele caminhava, né? Na verdade ele ia para a escola com a mãe dirigindo de carro e eles faziam culto. Sim. E ele aprendeu os textos bíblicos porque ela chamava isso, né, atenção para ele, para que eles memorizassem um texto bíblico todos os dias. Então era o momento que eles tinham de fazer né, de ter um tempo de conhecimento, de memorização no caminho da escola. Seja o tempo que for, o nosso compromisso não muda, né? O tempo que nós temos, um tempo de dedicação nós teremos que ter em relação a essa formação por meio da palavra, né? Você falou o pastor Josias, eu lembrei que acho que um dos primeiros diretores da minha escola, lá o Colégio 15, foi o pai do pastor Josias. Olha, que coisa maravilhosa. Ele foi diretor lá. As nossas histórias, né, vão se conectando, né? Isso aí. Uma bênção, né, meninas? Então, todos estamos aqui acompanhando, como a conversa está muito boa, agradável. E nós queremos agora nos despedir das queridas convidadas deste dia, deste encontro. Elise, a paz do Senhor, minha querida. Senhor, muito obrigada pelo convite. A gente também está aqui aprendendo. E a palavra diz, ensina o menino o caminho. E ele não vai se desviar. Glória a Deus, nós cremos nessa promessa maravilhosa. Amém. Que fala mesmo na profundidade do nosso coração. Obrigada, Elise. Jurama, querida, uma alegria ter você aqui. A alegria é minha, Fernanda, Késia. Obrigada também, Elise e Liliane, porque eu aprendi muito com vocês hoje. A gente é, assim, impressionante, né? Como que acrescenta, né? A gente ouvir o testemunho das irmãs e isso fortalece a fé, né? Fortalece, anima, e eu acho que é o intuito de vocês, né? Passar para as outras pessoas, outras irmãs e quem está nos assistindo, um pouco dessa, né, dessa força que nós não estamos sós, né? Porque às vezes a mãe se sente só, ou quem está cuidando da criança se sente só, e não, você não está só. Existe um corpo, existe uma igreja também que está pronta para te abraçar, para estar com você na sua necessidade. Isso é muito pessoas bom, imperfeitas, porque o único perfeito Glória é o Senhor, Deus, né? É Ele só. Obrigada, Jurama. Querida Liliane, uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por participar conosco. Eu que agradeço. Foi muito edificante para mim, né? Também aprendendo aqui com as irmãs. E esse texto que a Elise falou, né? É o texto-chave aqui para nós, né? Eu busquei aqui no original, Elise, instrui o menino treina, no original ele traz treina o menino, né? Então também a Jurama, ela citou aquele texto de manhã, quando acordar, no caminho, inculcando ali, né? Então a palavra ela é o cotidiano, o nosso cotidiano, ele método, organização e disciplina. Disciplina, isso aí. Porque o treino não é só um dia, né? Todos os dias, o original, né? O treino. Nós treinarmos um dia para a Olimpíada, ou um dia sim, um dia não, quando chegar lá, né? Que resultados nós vamos alcançar? Mas treina a criança. Então, todos os dias, não importa onde, mas nós vamos ensinando, vamos falando da palavra do Senhor. Glorioso, né? Uma bênção. Meninas... Mas, Kézia, é importante a gente dizer, meninas, para quem nos acompanha, que a gente não tem nenhum relato de luxo, não é verdade? Isso aí. Há momentos na nossa casa que também são difíceis,
que a gente toma força para dar conta da nossa rotina, né? Para quem nos acompanha. Sim. E é por isso que a gente faz uma conversa como essa, para mostrar assim que somos muito realistas em relação às nossas demandas, o nosso tempo, as coisas que a gente avança, outras que a gente precisa de força para seguir juntos. Então, a gente vai aprendendo juntas, isso, né? Vamos firmes juntos, que é o que a gente costuma dizer, né? Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos chamar vocês novamente, não é, Fernanda? Claro. Obrigada, Fernanda. Uma alegria. Olha, e que bom que você está conosco até agora e nós queremos fazer um convite. Compartilhe conosco as experiências da sua casa, as contribuições desse episódio, o que ele ampliou na sua vida. Lá no nosso Instagram, @icm.organização e método. É uma alegria pensarmos juntos os desafios da nossa família e as estratégias que nós temos alcançado também no Senhor. Então, como disse, vamos firmes juntos nesse propósito da leitura bíblica com os nossos filhos. O Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.